Olá e seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tara Zanella, sou escritora, compositora, crítica e professora de música e este é o meu canal. Então, como você já deve ter visto pela thumb, pelo título, talvez pela intro, hoje a gente vai falar de Like Crazy do Jimin. Então, pra você que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo de música com conhecimento de causa pra fazer você entender, aprender e a começar a gostar mais de música. E pra você, meu fantasminha perdido, seja muito bem-vindo de volta. Não esquece de já deixar um like nesse vídeo. Se você é um que caiu aqui de paraquedas, já se inscreve e... é o Jimin, não preciso de muito mais apresentações. Eu acredito que eu falei sobre o pré-release com o Semi Free, que é maravilhoso, amo, vou deixar no card, mas assistam depois, me ajuda aqui na retenção do vídeo, porque esses vídeos são compridos, são longos, eu pauso bastante, não é só um react, é uma análise. Então eu vou falar bastante, vou explicar o que tá acontecendo pra fazer você entender exatamente o que você tá ouvindo. Então já se sente confortável com uma garrafinha de água. Neste momento, neste vídeo, eu quero dar um agradecimento a uma pessoa incrível, maravilhosa, chamada Lúcia Jolie, porque ela tava falando demais do Jimin. E pra todos que estão aqui que amam Jimin, que amam BTS, esse vídeo é pra vocês, eu espero que vocês gostem. Lembrando, já deixa um like nesse vídeo. Bora que bora, vamos falar de música e eu pauso bastante, então vídeo comprido. Eu adoro a intro. Me deu uma vibe... ai, qual que era? O último, Serendipity. Deu uma vibe Serendipity e Black Swan. Eu acho que é o mesmo acorde. Eu acho que é o mesmo acorde e o mesmo dedilhado, que ali no fundo tem o violão em acordes inteiros e dedilhado também. E o dedilhado, eu acredito que esteja na mesma sequência de notas de Black Swan, o que é muito interessante. E esse sussurro de fundo, tudo bom? É o mesmo acorde. Olha esse baixo, meu amor! Cara, isso é o que no chão? O que é isso no chão e o que isso tem a ver na narrativa? Porque tem alguma coisa a ver. A gente já começa com uma coisa meio psicodélica, umas cores que não sei da onde que vem, o povo passando com a exposição... acho que tá com uma exposição maior, então você consegue ver o rastro da pessoa passando. Isso é uma coisa meio psicodélica... água, você tá em qualquer lugar e aí tem um sussurro, é como se eu estivesse meio alucinógeno. E daí, você entra no olho dele, tá? E a gente troca o corte para um lugar onde é uma casa. E o mais legal é que nesse shot aqui, o chão tá limpo. E aí você tá indo pra mais longe. E aí, do nada, tem sujeira no chão, isso parece lama. E esse baixo, esse... isso poderia ser um 808, que é um tipo de baixo, mas ele é essa coisa ali no fundo, pode ser que seja, pode ser que não seja, pode estar errado. Mas aí tem esse negócio de fundo que aí ele traz um peso a mais e temos aqui exatamente 36 segundos de música, de vídeo. E o que a gente tem? A gente tem uma atmosfera psicodélica, alucinógena. Basicamente, a gente tá entrando dentro da mente dele, né? Dizem que os olhos são a janela da alma, então você tá entrando dentro da cabecinha dele. E eu acho que o Jimin disse alguma coisa sobre isso, que esse álbum mostrava uma parte interna dele diferente. E o que eu gostei bastante é que é uma boa mistura sonora. Ah lá, o gato passando na frente. É uma boa mistura sonora de todos os solos que a gente já teve do Jimin nos álbuns do BTS, que eles têm esses trabalhos solos dentro dos álbuns. E solos de coisas de concerto, até mesmo o próprio Black Swan, que é uma música muito do Jimin. Ele já fez um solo de dança pra essa música, com o instrumental dela, eu acho.
Ai, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? E agora que a gente realmente entrou na música, tudo aquilo era uma introdução, aí aqui a gente tá realmente entrando na parte da música, que é uma estrofe propriamente dita, que a gente consegue sentir, a gente tem um beat, a gente tem não só aquele baixo de ambiência, mas a gente tem um beat com baixo bateria. Me veja aí, me deixe encharcado a noite toda. Oi? Aí a gente tem ele entrando num clube, uma danceteria, coisa de velho, até porque, palavra de velho, até porque a sonoridade da música, ela vai pro pop rock, pro dance, mais ou menos dos anos 90, tem uma coisa de synthwave, da eletrônica dos anos 90, com esse sintetizador de fundo. E é muito legal porque tudo isso vai construindo essa ambiência de sonho, de lúcido, até a forma como cada um dos shots são feitos, onde toda a borda é desfocada menos no rosto do Jimin. Essa vibe de música pop eletrônico dos anos 90 tá voltando de um jeito, mas de um jeito. Já tem vários artistas de K-pop que fizeram isso e não me surpreende que o Jimin tenha escolhido mais ou menos esse estilo, esse gênero pra trazer nessa música. Primeiro porque combina com o que tá sendo entregue até agora e porque combina muito com o Jimin. Combina muito. Uma história clichê como um drama. Estou me acostumando com isso. A cena do quarto, parecia uma cozinha, onde tudo parecia tranquilo, até o chão fica todo sujo. E aí ele tá parado, aí ele entra nesse clube, ele vai construindo uma narrativa. Então, eu sempre falo, os MVs, os vídeos, eles têm uma narrativa, eles têm um começo, meio e fim, eles querem trazer mais alguma coisa além da música, além da letra. A ideia de ficar bêbado no meio da galera, você não conhece ninguém, mas você é top porque você tá lá curtindo a vida junto com todo mundo, nesse lugar que foi feito pra esquecer a realidade. Perdido nas luzes. Fora da minha mente. Ai, esses negócio que fica piscando assim. Tudo. É literalmente esse alucinógeno lúdico do seu cérebro, aonde você tá entre a realidade e o sonho, você não sabe o que é coisa da sua cabeça, você não sabe o que é realidade, você só tá ali. Uau! Onde todo mundo passa e você parece que tá contra a corrente. Eu achei que o que tava caindo na parede era aqueles negocinho brilhantes que você compra pra festa, sabe? Não. É lodo. Cara, isso mostra muito o lado artístico do Jimin e do porquê eu adoro ele como solista. Amo o BTS, as músicas são incríveis e maravilhosas, mas cada um dos membros tem uma forma muito específica de se apresentar. E eu fiz esse comentário lá no vídeo do Semi Free e talvez em On The Street do J-Hope com J. Cole, aonde cada um deles tem uma forma muito específica de se portar, de se apresentar, de uma estética artística. Como o grupo, o BTS tem uma coisa, e o que me deixou muito animada de ver eles fazendo solos, começar trazendo as coisas deles, é de ver esse lado, esses outros lados deles, essa parte solo, o que eles veem como artístico para cada um deles, porque eu sei que os sets são extremamente artísticos e eu sei que cada um pende para um lado ou para o outro, tanto da música quanto dos estilos, quanto do tipo de arte que eles gostam de fazer, e isso inclui música, modelagem, teatro / atuação. Eu sei que eles têm gostos para além de só fazer música, tem uma coisa teatral aqui
eu vejo que todos eles têm um quê um tanto teatral, mas cada teatral deles é diferente e ele se passa, ele jorra na música de uma forma diferente. E eu gosto bastante da forma como o Jimin faz. É uma coisa, né, meio lúdica, mas ela é meio dark, que é uma das coisas do porquê eu gosto do Suga, principalmente do lado dele que é mais do NXT, tem uma coisa muito mais teatral, personificada, tem personagens ali que ele trabalha bastante. J-Hope também, só que o J-Hope ele divide, tem o lado mais on the street, mais Hope World, e aí a gente tem aquela coisa mais Arson, More, e ele deixa bem explícito que ele tem esses dois lados. Agora, o R.E.M., eu acho que é aquele que foi pra todos os lados possíveis, desde as primeiras mixtapes, desde aquelas coisas que só tem no SoundCloud, até as coisas mais novas que eu ainda tô devendo pra vocês. Eu acredito que alguém deve estar pedindo em algum lugar dos meus comentários. Vem, prometo, só demora. Então tem esse jogo, tem essa coisa. E isso se aplica para todos. O que eu tô falando desses 4 em específico é porque eu tenho mais afinidade sonora. Tudo nessa música, nesse MV, eu falo que ver um MV é ver e ouvir, é uma experiência. É um momento que você para e você assiste e você só junta. Porque ele fala muita coisa. Porque o MV conta a parte não verbal do que ele quer dizer, assim como a música. Então o que a gente escuta, ele afeta o nosso cérebro. E a gente tem compreensões do tipo, certos acordes dão a impressão de algo mais triste ou de algo mais alegre. Sequências melódicas, ou seja, sequências de notas que formam essa melodia, eles trazem sensações e informações diferentes. Então, se é uma coisa mais comprida, mais longa, cada nota toma mais tempo, você sente como se fosse uma dor que ele tá arrastando. Quando é algo mais rápido, mais curtinho, você sente um certo anseio, uma necessidade de colocar pra fora, tem uma ânsia, além de uma agressividade, dependendo, tem as tonalidades de voz. Eu acho incrível. Aqui, por exemplo, é aquela coisa meio melancólica, aquela coisa passional. Eu acho que essa é a sequência. Aonde ele vai, cada nota, então você sente cada uma delas. E as escolhas de como é gravado, cada shot, o infravermelho, a exposição, tudo em blur em volta, só ele mais ou menos focado. Tá focado, mas ele ainda tá meio, né, desfocadinho ali, principalmente quando ele tá balançando, como se ele tivesse... Quando você fica bêbado? Se você é menor de idade, eu espero que você nunca tenha feito isso. Mas se você já é maior de idade, você já sabe qual é a sensação de que você tá ali, assim, na vibe. Na vibe. E é mais ou menos isso que ele passa. Então, também o infravermelho, o de olhar pra coisa sem olhar pra realidade. A astróloga Gamin tá adorando esse momento de Saturno e Peixes. Mas isso fica para outro dia. E aí, ai, olha essa... Ai. Toda música ela grita anos 90, eletrônica dos anos 90, cyberpunk dessa época, porque sempre foi muito usado. É aquela coisa meio tecnológica, mas ela tem uma datação, o que é muito da hora. De novo, a astróloga minha quer começar a pular aqui, mas a gente não precisa falar sobre isso. Se você quiser saber mais de astrologia, me segue lá no TikTok, que lá a gente fala mais de astrologia. Aqui a gente fala de música. Porque se você quiser fazer isso, todos os links estão aqui na descrição, é só ir lá. Mas vamos continuar aqui. Todas essas informações musicais e visuais, elas entregam essa coisa que volta, sabe? Todas as escolhas de neon, as escolhas de luz,
a sonoridade ela é bem datada porque cada um dos timbres, ou seja, essa coisinha que tá tocando assim, de fundo, ele é bem datado dessa época. Então, quando a gente tá falando de música, a gente fala de história, a gente fala de épocas, de eras. Então, quando esse tipo de coisa tá voltando, você relembra esse tempo, você relembra essa estética. Porque tudo é um ciclo. Ele vai e ele volta, ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. É um grande ciclo de coisas. Então a gente vai resgatando elementos. Então essa não é uma música dos anos 90, mas é uma música com grande influência do pop eletrônico dos anos 90. E esse pedacinho a gente poderia dizer. O que eu acho bem interessante é que isso me lembrou, na realidade, a estrutura. Uma coisa que o BTS faz é trabalhar bem uma estrutura clássica: estrofe, refrão, ponte, refrão. E esse pedacinho de transição, ele pode chegar muito perto a ser uma ponte, mas ele não chega. Talvez, eu vou ver o que tem aqui de fundo, de fim da música. Mas, por exemplo, com 2 minutos e 15 de música, a gente já teve estrofe, refrão. Aí a gente tem um pedacinho de transição, que eu poderia... Não vou chamar de ponte porque não é o pico mais alto da música, mas poderia ser. Nem sempre essa parte esse clímax, esse pico mais alto da música, ela precisa ser uma high note lá em cima. Você pode remanejar esses pedaços. E aqui eu acho que essa parte que ele vai cantar é uma outra estrofe. Então é um pedaço de transição, onde ele terminou ao refrão e ele vai começar uma nova estrofe. E ele é um bom ator, né? A forma como ele trabalha muito bem a expressão. Como dançarino, ele consegue trabalhar muito bem como o corpo dele passa a emoção. Porque uma das coisas que uma grande professora, Aida Machado, fez um comentário uma vez na faculdade, nas aulas de percepção, é de que a gente não escuta música só com o ouvido, a gente escuta música com o corpo todo. Ele ressoa na gente o tempo todo. Com isso em mente, ser dançarino, ter dança dentro de você, ter a coisa, faz de você um músico melhor, porque você percebe mais a música. E eu falo muito isso. E esse é um dos motivos do porquê eu acredito que tanto Jimin quanto J-Hope, eles têm uma musicalidade insana, porque antes de serem cantores, antes de ser rapper, antes de ser idol, antes de tudo isso, eles são performers, eles são dançarinos. Cada um veio da sua linha e tudo mais. O Jimin tem um leque de estilos de dança maior, principalmente por causa, acho que, do contemporâneo. Mas ele também tem um conhecimento prévio ao BTS de dança de rua, eu acredito. Mas cada um tem o seu foco. Então, tendo isso, a gente tem uma musicalidade. O Jimin, por ter tido essa dança contemporânea antes, ele tem uma maior compreensão ainda, porque é uma dança que trabalha muito com passar a mensagem pelo corpo. Usar do corpo como instrumento da música para ser reconhecido de uma forma visual, de uma forma mais física. Porque a música, ela é uma arte efêmera. Quando você para de escutar a música, ela não existe. Quando a música termina, ela não existe mais. Hoje a gente tem gravações onde a gente tem informação que é codificada em som. Só que a música como som, ele acaba uma hora. E o que fica? A lembrança. Com a dança, você consegue ter algo mais material. Você tem um corpo interpretando aquilo. E aqui eu já vou para um lado da estética, da filosofia. Que isso aqui vai longe, minha gente. Isso aqui vai longe. Então vamos continuar a análise e aí depois, em um outro vídeo, a gente fala sobre a estética da música. Mas esse cabelinho, ficou bonito, né? Eu só queria fazer um comentário que o Jimin de cabelo preto, ainda mais que esse mullet, Pera, ele tá em cima de um telão. Eu falo que infravermelho tem uma coisa meio psicodélica. A cor, o vermelho com o roxo, com o amarelo, ele dá uma vibe. Penélope. Pera, o que ele fala? A lua te abraça. Deixe-me provar o quê?
alucinógeno. E aí a gente entra na minha teoria de que emoções são praticamente um tipo de alucinógeno, porque emoções são hormônios, são descargas de hormônios, além de outras coisas que a gente sente no nosso corpo. Mas aí a gente tá falando de uma pessoa que racionaliza demais as emoções delas. Mas voltando ao ponto, o nosso corpo reage fisicamente às emoções, certo? Então a gente sente uma dorzinha aqui, um calorzinho ali, um frio na barriga, descarga hormonal. O que acontece quando a gente tem uma descarga hormonal maior? A gente fica meio doidão. Alucinógeno. Quando você sente emoções num ponto muito alto, você tá meio doidão. Pelo menos essa é a minha teoria. Então isso aqui... então aquele pedacinho provavelmente era mesmo a... Nossa, a música, ela é tão construída de um jeito que como a gente não tem um grande... vamos por assim, contraste entre estrofe, refrão, ponte pra refrão e coisas e afins, você vai passando pela música como se você nem percebesse. Quando você vê, você falou. E eu acho que pra esse tipo de música, pro tipo de conceito que a gente tá trabalhando com isso tudo, like crazy, a gente... É perfeito, é maravilhoso, porque você só vai sentindo, você vai indo na onda, e quando você vê, foi! É bem a vibe, então isso é bem legal. Eu gosto bastante. Então, a gente pode ter essas pequenas informaçõezinhas que fazem a gente realmente entrar na ambientação da música de diversas formas. Então, quando você quer chegar na pauleira, em alguém, você quer chegar chegando, você vai ter grandes contrastes, você vai ter muita informação, você vai ter muita coisa alta, você vai ter muita coisa barulhenta, você vai ter coisas muito frenéticas acontecendo. Aqui não é pra ser frenético, é pra ser mais sensitivo, mais emocional, mais fluido. Então tem menos coisas acontecendo, a gente tem um instrumental muito mais lúdico, a gente tem uma coisa que muito mais te envolve. Tem um quê de sensualidade, de sedução, que é o que eu sempre falo aqui 300.000 vezes. Não é sobre algo carnal, mas sim, óbvio, a gente pode até ter esse negócio aqui e ali muitas vezes, mas é sobre te envolver, te trazer pra esse ambiente, te abraçar. E esse abraço pode ser qualquer coisa, positivo ou negativo. Ele te envolve. Quando você vê, você já tá ali no meio, você fala, quero mais. É sobre isso. Seduzir é exatamente isso. É trazer para perto de você sem que a pessoa perceba que você fez isso. Quando a gente fala que o Jimmy seria uma sereia, eu acredito piamente que em alguma outra vida o Jimmy foi uma sereia. Mas a gente pode falar disso depois. Então quando a gente tem essa estrutura de música onde cada uma dessas blocos, esses pedaços, estrofe, refrão, ponte e afins, eles não têm grande contraste, eles só vão mergindo, transformando de um pro outro. Isso traz uma vibe. Como você vê, você já tá no fim da música, você consome ela de cabo a rabo com muito mais facilidade. Ela não te dá choque, ela não te dá um contraste. Uau, trocou, mudou. Que é o que sempre aconteceu muito com o Emix, que aparentemente não aconteceu nesse último comeback. Porém, a gente vai falar disso em um próximo vídeo, que ele também vai sair no canal, tá? Então, aqui a gente tem uma coisa que ele só passa, você não sente aquele ponto que é extremamente diferente. Por exemplo, a ponte. A gente realmente teve aquele pedacinho lá atrás, mais ou menos aqui, assim, acho que foi a parte essa parte só instrumental que me lembrou um solo de guitarra. Ali poderia muito bem entrar uma guitarrinha bem ali no agudo, com bastante bend, com bastante reverb, uma coisa com um pouco de wah-wah também, que são vários efeitos, né? A gente tem o reverb, que é o que vai expandindo, a gente tem o wah-wah que ele faz, cada uma das faz um wah-wah, realmente é por isso que ele chama wah-wah. E aí no agudo, com bastante... Além do reverb do wah-wah, bastante bend. Bend é uma técnica que você faz com a corda quando você vai fazer solo. Que você
torce a corda, tem um tanto de poderia também ter um tanto de eco, tem um outro que eu não vou lembrar, delay, acabei de lembrar que seria esse ecozinho, então a nota faz até morrer, e aí vai, então ali caberia um solinho de guitarra com um pouquinho de distorção, tipo bem fininha, quase imperceptível, só que a gente teve esse solinho num sintetizador, que também casa lindamente aqui. E eu acho que não ter a guitarra fez uma construção. Eu preferiria a guitarra. Mas pro tipo de construção que tem aqui, ter ele num sintetizador faz muito mais sentido estético da coisa. Porque a guitarra ela ia dar um choque maior, porque ela seria um elemento a mais que a gente não tinha visto antes. Então ele daria um choque. A intenção é não dar choque, pra você atravessar a música sem perceber que você atravessou ela. E aí agora ele começa no reverso. Todo o vídeo vai indo pro reverso. Ó. A mão que puxou ele lá na frente era uma mão suja. E aqui agora é a mão dele que tá suja. Era lama mesmo, né? Voltar exatamente no mesmo lugar. Nossa. Nossa. O que foi isso, minha gente? O que foi isso? Nossa. Eu falei um monte nesse vídeo, eu acho que eu falei mais do que eu devia falar, o meu bruto tá com mais de meia hora, então assim, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido o que eu quis dizer, eu espero que você tenha escutado a música de uma forma diferente com esse monte de insights, esse monte de informação a mais que eu tô dando pra vocês. Agora, vamos escutar o álbum inteiro do Jimmy, porque eu já escutei o álbum, faltava só essa música que eu queria fazer o react genuíno. Então, tô pensando em trazer a crítica inteira do álbum. Me digam aqui embaixo se vocês querem que eu faça isso. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de conferir se deixou o like, se você já se inscreveu no canal. Se você ainda não for inscrito, eu tô sempre falando de música, eu tô sempre fazendo análise e tem coisas novas chegando este ano, ou seja, nos próximos meses. Não vai ser semaninha que vem, mas vai ser nos próximos meses. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por passar esses minutos aqui comigo. Me segue nas outras redes sociais e a gente se vê em uma próxima. Tchau!